capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que se fizeram novas. Agora você vai repetir conforme eu ler aqui. Portanto, não, diga forte. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Dá um aplauso a Jesus aí. Esse mês de maio, ele é comemorado no dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família. E eu quero pegar um gancho nesse mês, né? É o mês das noivas também, né? Dia das mães, né? Isso daí tem muita familiaridade com a família. Noivas, mães, família, amém? Amém? Então eu quero hoje começar a construção de uma mensagem que começa pela nossa identidade em Cristo. Diga: a minha identidade em Cristo. Diga mais forte: a minha identidade em Cristo. O texto que nós lemos fala que nós temos uma identidade depois de Cristo. Agora, nós não podemos negar que temos uma identidade antes de Cristo. Temos uma identidade forjada antes de Cristo. O dia que você nasceu, né? O dia que você, talvez se sua família era católica, ela te batizou, talvez se fosse evangélica, te apresentou, mas chegou uma hora que você decidiu por Jesus. E ali você passou a ter uma identidade. Agora, olha o que diz o significado da palavra identidade. Identidade é a qualidade de idêntico. É o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio. Por isso que quando a pessoa te vê, ela fala: qual é o teu nome? Paulo Henrique. O senhor tem um documento de identidade para que o senhor prove que é o senhor mesmo? Sim, aí você tira a habilitação, celular e mostra. É o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, né? Já descobriram a questão do olho, e ali vai DNA, e ali vai mostrando a nossa identidade. Quem está aqui, diga amém. Agora, você no século 21 já deve ter ouvido muito sobre, não é muito falado assim, a identidade de gênero. É mais conhecido como ideologia de gênero. Uma coisa que hoje não tem jeito, não adianta não ensinar isso do altar, porque lá fora os seus filhos pequenos, os seus filhos adolescentes, os seus filhos adultos estão sendo bombardeados por isso. E eu vindo de carro, eu não sou de falar para minha esposa o que eu vou pregar, até para ficar tranquilo daquilo que eu vou estar falando. E aí, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Não é uma pesquisa aprofundada, porque eu não tenho nem capacidade e tempo para isso, não é minha área, mas eu fiz uma pesquisa bem básica, bem superficial, para você ver como isso é sério e como aquele texto, deixa aquele texto para mim aí, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Olha só, a ideologia de gênero é uma teoria antropológica, ou seja, pessoas que estudam o ser humano, antropológica, que afirma que as pessoas não nascem homem ou mulher, nascem capazes de ser o que quiserem. De acordo com eles, cada um é responsável por construir sua identidade, incluindo a escolha de gênero.
independente do sexo biológico. Lembra quando você estudava, que aí o professor falava, qual é o gênero da frase? Como é que faz hoje? Fica complicado. Porque se falar que é menino, isso é ofensivo. Se falar que é menina, é ofensivo. E aí, eu comecei a dar uma olhada, eu não teve como guardar tudo isso, então eu vou ler. Pasmem, já estão em 31 gêneros. Você está pensando que é 31 gêneros catalogados. Se for lá no Google, você vai encontrar 31 gêneros. Só que eu peguei os que fazem mais sucesso. Vou ler e vou falar para você entender, irmão. Porque seus filhos estão brincando com isso, você não sabe, viu? E se bobear, tem muita gente adulta brincando com isso. Existem diversas identidades de gênero, incluindo, aí eu vou falar as que mais são faladas. São 31 já, mas eu vou falar as que mais são faladas. Masculino, feminino, transgênero, gênero neutro, não binário. Não binário. Que isso, gente? Agênero, pangênero, genderqueer, two spirit, terceiro gênero, e ali vai. Essas aqui são os que mais são falados. Agora eu vou te explicar, por isso que não dá para guardar. Two spirits, traduzindo, dois espíritos. É um termo criado para se referir a uma pessoa que se identifica como tendo tanto o espírito masculino como o espírito feminino, sendo usada por alguns povos indígenas na América do Norte para descrever a sua identidade sexual de gênero. E/ou. E/ou. Então, é homem ou mulher, ou é homem e mulher. Para aí? Não. Terceiro gênero. Irmão, é triste, dá vontade de rir, mas é triste. Terceiro gênero. Para indivíduos ou culturas diferentes. Um terceiro gênero ou sexo pode representar um estado intermediário entre homem e mulher. Um estado onde são ambos. O estado de ser neutro, a capacidade de cruzamento ou de trocar gêneros ou sexo ou outra categoria. Quer dizer, ele está aqui, ó. Ele nem assume para cá nem para lá. Ele é esse cara aqui ou essa mulher aqui. Escute. A gênero não é um gênero. Afinal, não há identificação com alguns deles, ou mesmo com a concepção de gênero. O termo refere-se a uma identidade, uma forma de se ver no mundo e de se construir como sujeito, sem as amarras que as definições de gêneros podem ter. Ou seja, ser homem e ser mulher, para eles é uma amarra. Isso está impedindo as pessoas de serem quem elas, na cabeça delas, realmente são. A não binariedade, basicamente, se refere a uma pessoa que não se identifica 100% como homem e não se identifica 100% como mulher. Ele se identifica proporcionalmente. Talvez um pouco mais mulher, talvez um pouco mais homem. Então é o não binário. Tem o genderqueer, em inglês, que é de gênero queer. É uma categoria abrangente para a identidade de gênero que não está relacionada apenas à identidade masculina ou feminina, estando fora do binário. Gente, não dá para decorar. Estando fora do binário e da normatividade de... Não, agora você é feio, irmão. O demônio do inferno. Da cisnormatividade. Aí se eu falo isso para vocês, vai ficar com essa cara para mim também, igual eu fiquei. O que é cisnormatividade de gênero? É a pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído quando ela nasceu. Até a identidade a favor complicou a vida da gente. Até uma identidade para dizer, então agora não é mais uma mulher. Nós somos o quê? Cisnormatividade.
de gênero. É aquele que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela quando ela nasceu. Trans também vem do latim e tem o sentido oposto de cis. Significa do outro lado, ou seja, transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído a ela no momento do nascimento. Sabe aquela expectativa do papai e da mamãe? E aí, é homem ou mulher? É homem, é mulher. Não, não tem isso. Não tem isso, porque a gente não sabe ainda o que vai ser. Mas esse negocinho pendurado aí também não sabemos. É isso aí que é a identidade? Não, tem mais. Escute. Transgênito. Pangênito. Gênero. Pangênero. É uma identidade de gênero não binária de pessoas trans. Eu vou repetir. Pangênero é uma identidade de gênero não binária de pessoas trans. É uma experiência de gênero que se refere a uma enorme e diversa multiplicidade de gêneros, que pode se estender ao infinito. Isso aqui estou dando dados de pesquisa. Ao infinito. Porém, sempre dentro da cultura e experiência de vida da pessoa. Quando alguém diz assim, o evangelho está muito humanista, é porque as pessoas estão pegando o evangelho e transformando nele em algo que me torna o centro de tudo. Eu tenho que vencer, eu nasci para ser mais que vencedor, ainda usa a Bíblia. Eu nasci para não perder, eu nasci, e não é isso que a Bíblia diz. Então você está se tornando um cristão distorcido na sua identidade pela pressão que o mundo está exercendo para que a nossa identidade em Cristo fique duvidosa. Agora, para mim aqui está tudo normal. Aposto que é isso, para mim está tudo normal, porque isso é o mundo. Jesus falou, no mundo jaz o maligno. Você sabe o que me deixa assustado? É quando cristãos que vão para a faculdade, sabendo disso tudo, e volta cheio de dúvida. É quando adulto, que conhece as Escrituras, começa para ser aceito, para não ser cancelado, para não ser criticado. Quando alguém pergunta no trabalho, você ainda continua nessa de que homem e mulher apenas? Ah, não, é porque depende. Falar, amigo, você vai guardar isso aqui, ó. Você vai falar para ele assim, ó, eu creio em Gênesis 5, 1 e 2. Diga, eu creio em Gênesis 5, 1 e 2. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. E o 2? Homem e mulher os criou. Quando foram criados, eles os abençoou e os chamou seres humanos. Acabou. Vão te matar, apóstolo. Vão me matar. Vai ficar. Porque não dá, irmão. Eu não sei nem repetir. Eu fui tentar guardar para falar para vocês. Eu falei, eu não vou nem perder o tempo de decorar isso aqui não. Eu vou ler. Porque até para decorar fica confuso. Binário, não binário, transgênero, pantegênero, congênero. Eu estava lendo isso aqui, no final eu já nem sabia mais o que eu era. Eu falei assim, meu Deus. Eu sou um ser indefinido aos 52 anos de idade. Gente... Está igual aquela música da minha época, se fosse cantar hoje era ofensivo. Eu gosto de mulher. Lembra dessa música? Quem é da minha época aí? Ô, Lu, você nasceu no berço evangélico, maravilha. Você lembra? Quem lê? Eu gosto de mulher, essa música é ofensiva hoje. Eu não posso não. Não pode não, tem que gostar dos dois. Você de um, você está fora da realidade. Ai, irmão. Tem horas, irmão, que na boa tem que mexer nas caixas de marimbondo. Não dá, irmão, porque é demais. Demais. Escute, vamos para a Bíblia agora. Dá um aplauso a Jesus aí, vai quebrar, porque é pesado, irmão.
Pesado demais. Pesado demais. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu repreendo esse ensino do inferno na vida dos meus filhos, da minha geração e daqueles que estão vivos hoje. Blinda-nos com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, em nome de Jesus, amém. Irmão, vamos para a identidade. Mas antes eu quero lembrar você, primeiro, sua profissão não é sua identidade, viu? Você não é definido pela sua profissão. Seu apelido não é a sua identidade. Eu já contei aqui, tive um apelido de Bozo na minha infância, não é a sua identidade. 3, seu momento desagradável ou agradável não define a sua identidade. Você não é de Deus porque as coisas estão boas e nem deixou de ser de Deus porque as coisas não estão boas. Você entendeu isso ou não? Sua identidade não é definida por aquilo que os outros dizem. Porque você pode ter convivido num ambiente que alguém definiu você. Então a sua identidade é aquela, você vai ser um fracassado. Ainda mais se foi um pai ou uma mãe que diz isso. Você vai ser um nada na vida. Não é a sua identidade, você será tudo que Deus quer ser na tua vida. Pode aplaudir aí. Hoje, dá muito glória hoje. Meu. Agora vamos lá, por que é um desafio dessa identidade que a Bíblia diz que somos semelhantes a Deus? Por que é um desafio? Porque o desafio do diabo destruir a nossa identidade, ela foi a causa de Lúcifer cair. Ela foi a causa de Adão e Eva serem expulsos do paraíso. Ou seja, quando o diabo tira de nós a nossa real identidade, nós perdemos a presença de Deus. Nós perdemos aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque o diabo foi lá e roubou a identidade da gente. É isso que Satanás está fazendo lá agora nas crianças. Lá nas crianças. Inclusive nós vamos começar um projeto. Daqui a pouco eu vou orar também. Temos aqui uma apresentação aqui da frutificação de líderes. Mas escute, preste atenção nisso. Nós temos que ter a nossa identidade blindada. Como que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Com o diabo falando assim, você sabe por que você não pode comer dessa árvore? Porque se você comer, você vai ter a identidade de Deus. Como? Você será semelhante a Ele. É por isso que Ele não deixa você comer. Irmão, Deus criou Adão e Eva a imagem e semelhança dele. O diabo distorceu a imagem de Adão e Eva, dizendo o quê? Você será semelhante a Deus. Era o óbvio, porque eles já eram. Ei, meu amado, é o óbvio, você já é imagem e semelhança de Deus. Não, toda hora você faz alguma coisa aí. Você já é, você não precisa ser. E o que aconteceu com Lúcifer? Eu vou ler, porque muitos não leram esse texto. Então eu vou aproveitar para ler esse texto aqui. Quer ver? Está lá embaixo. Ó, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, falando de Satanás, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Identidade, irmão. Ele perdeu a identidade. Sabe qual que era a identidade de Lúcifer? Se você chegasse no céu, isso aqui é para você entender, se você chegasse no céu e dissesse, Deus, vem cá, qual a referência de perfeição que o Senhor tem aqui? Ele mostraria a criação dele, Lúcifer. Qual a referência que o Senhor tem de sabedoria aqui? Ele mostraria a criação dele. Qual a referência que o Senhor tem aqui de beleza? Ele mostraria a criação dele, Lúcifer, anjo de luz.
ele estava tão possesso no céu, que não dá nem para escrever um negócio desse, que ele falou: eu serei semelhante ao Altíssimo. Escute, líderes, vocês todos aqui, cuidado quando você mistura uma referência que alguém é para você com o desejo de ser ele. Teve gente aqui que foi arruinado com isso aqui, tinha tudo para ser maravilhoso na vida, foi arruinado por isso. Serei semelhante a ele, ou melhor, serei melhor que ele. É o que ele estava falando aqui. Eu vou subir mais alto. Ele não queria nem subir igual. Eu vou subir mais alto. Meu irmão, abre as suas mãos assim. Se você entrou hoje aqui sem Cristo, você veio no dia da virada da tua vida, que é descobrir a identidade em Cristo. E se você está aqui, já está em Cristo, não se esqueça, você é filho de Deus. Não se esqueça, irmão. Por mais que um filho dê problema, não o nosso, em nome de Jesus, mas por mais que um filho dê problema, os pais o amam. Até às vezes são tão feridos por aquilo. Eu e a pastora assistimos um filme baseado em fatos reais, que a menina era uma drogada que não dava jeito, 30 anos de idade, 14 vezes internada, não dava jeito, mas a mãe amava, sofria, mas amava. Deus tem um amor perfeito. Então, meu amado, não deixe o inimigo roubar a sua identidade, querendo que você seja melhor que alguém, querendo que você seja maior que alguém, querendo que você ocupe o lugar de alguém, querendo que você se compare com alguém, porque isso rouba a sua identidade. Você tem uma identidade, você é diferente. Eu sou diferente dele, sou diferente da minha esposa, meus filhos são diferentes de nós. Temos a identidade dos pais, mas somos diferentes. Você não precisa se preocupar em ter a sua vida perfeita para que alguém diga que você é perfeito, porque isso também retrata a falta de identidade. Não queira ser perfeito, porque isso já vai trazer à memória e à tona que você está perdendo a sua identidade. Às vezes nós queremos ser bonzinhos demais, ser aceitos, às vezes nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar, e eu digo para você, saia desse abismo hoje, em nome de Jesus, porque isso vai roubar de você a sua identidade. As pessoas vão pensar de você o que elas quiserem, é livre, elas só não podem ter certeza, aí é outro papo, mas pensarem. Irmão, tem tantas coisas que eu já quebrei a minha cara com medo do que as pessoas iriam pensar de mim, que se eu não tivesse pensado no que as pessoas iriam pensar de mim, eu tinha me dado infinitamente melhor. Então eu não vim aqui passar uma imagem de pseudo glorioso, eu vim dizer para você, se você está tendo a sua identidade por querer ser o que alguém espera que você seja, eu declaro em nome de Jesus, você vai sair daqui sendo o que Deus te chamou para ser. É isso aí. Pode aplaudir mesmo. Não adianta, irmão. Você vai ser o que Deus te chamou para ser. Aí sim você vai estar pleno. Você vai aonde você quiser ir. Você vai fazer o que você quiser fazer. Apóstolo, mas então não tem que agradar mais ninguém. Calma aí. Calma aí. Eu só estou dizendo que você não precisa se anular para que alguém não pense, ou para que alguém goste, ou para que alguém faça qualquer coisa. Você precisa ser você. É igual te derem uma comida que você não come. Se você achar que dá para você comer goela abaixo, coma. Se você achar que não dá para você comer, eu sinto muito, você pode me convidar para um jantar na sua casa, vai recebendo aí, irmão. E chega lá, ter a maior e melhor comida japonesa. Você vai me perdoar. Eu falo, olha, irmã, eu não como comida japonesa. Pede um hambúrguer para mim e vamos ter esse tempo de comunhão aqui. Agora não espere que eu vá comer, ter ânsia, ficar com aquele gosto de peixe cru na boca, porque você vai pegar mal comigo.
E tem muita gente assim, e diga-se de passagem, isso você pode estender. Esse exemplo foi pequeno. Você pode estender para todas as áreas da sua vida. Se tem pessoas que só usam você, você precisa restaurar a sua identidade. Se tem pessoas que só se aproveitam de você, você precisa restaurar a sua identidade. Se tem um líder que só se aproveita de você, você precisa restaurar a sua identidade. Porque pessoas com a identidade destruída são presas fáceis para o diabo vir, manipular. Por isso que muitas pessoas que têm dificuldade da sua alma são ludibriadas mais facilmente. E eu, como seu pastor, eu preciso te ensinar, porque o mundo está aí cheio de pessoas assim. E infelizmente, às vezes, algumas delas estão até no altar, e a gente não pode negar isso, é verdade. Mas você está recebendo uma palavra, a sua identidade está em Cristo, e se ela está em Cristo, as coisas velhas, diga, as coisas velhas. Escute os 7 pilares de uma pessoa que constrói a sua vida, escute isso. Isso é um negócio tremendo. A sua vida sem identidade. Preste atenção nisso. Número 1, replique o seu contexto social e seus valores. Então, se você não teve um lar legal, você vai replicar um lar que não é legal. São raros aqueles que tiveram um lar ruim e ele fala assim, não, meu lar vai ser diferente. Eu posso não ter tido um bom pai, mas eu vou ser um bom pai. Eu posso não ter tido uma boa mãe, mas eu vou ser uma boa mãe. Eu posso não ter tido, mas eu vou... Você está entendendo? Então, pessoas com a sua identidade distorcida replicam seu contexto social e seus valores. 2, se perdem na busca pelo prazer. Ele fica atrás de prazer. Por quê? Porque ele não tem a identidade dele clara. Aí ele vai para a pornografia, vai para a bebida, para as drogas, para a mulherada, vai para um monte de coisa, vai para o jogo, tudo que é ruim, porque ele está procurando se encontrar. 3, vive, aí eu vou colocar o termo nosso, vive na prática do pecado. Por quê? Porque a identidade dele está distorcida. Ele está fazendo tudo ao contrário que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ele não tem a identidade dele definida. Andar com Deus não é uma lista de proibições. É uma lista de uma vida próspera e abençoada. Dá um aplauso a Jesus aí. Continua. Então, 7. Reagir conforme suas dores na alma. São pessoas que elas não tiveram uma definição em Cristo, então elas vão reagir conforme suas dores na alma. É o famoso bateu, levou. 5, busca aceitação, porque ela é fruto de uma rejeição. Então ela busca aceitação, porque ela é fruto de uma rejeição. Eu não sei, eu vou trabalhar isso, mas aqui vai encaixar. Eu não sei, mas eu descobri na minha vida, aos 50 anos de idade, alguns buracos na minha alma sobre rejeição. Aos 50 anos de idade. Escute. Pode ser que alguma coisa na tua vida tenha alguns buracos, que só o Espírito Santo pode te mostrar. E eu profetizo em nome de Jesus, se tiver um buraquinho, o Espírito Santo vai acender a luz e Deus vai te trazer ao nível de aceitação, não mais como um ser humano, mas como filho de Deus. Sim! Sabe? O Espírito Santo foi me mostrando decisões que eu fui tomando ao longo de alguns anos da minha vida e que me prejudicaram profundamente, e ele me mostrou um buraquinho de rejeição. Então aquele buraquinho, ele dirigiu algumas decisões da minha vida. Talvez você esteja hoje assim. Você está vivendo um momento complicado. Talvez você não está num momento complicado, mas você pode estar num momento sufocado, que é um nível. Primeiro é um momento sufocado, eu já fiquei sufocado. E depois é um momento complicado. Porque o nível do sufocado, ele vai para o último nível, é do enrolado. Porque você não tomou a decisão que deveria tomar. Porque a sua identidade está na mão dos outros. Quando
Você vê na televisão aí, fulano de tal teve que entregar o passaporte. Porque para ele sair do país, ele tem que mostrar quem ele é. É a identidade dele. Eu quero dizer para você, no campo profético, Satanás quer esconder a sua identidade. Porque para você ir para o reino de Deus, você vai ter que mostrar a sua identidade. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Acabou. É identidade. Penúltimo. Fazer da sua profissão um escape. Fazer da sua profissão um escape. Gente que, assim, eu vou ganhar, eu vou crescer para provar. Você perdeu sua identidade. Porque você não vai crescer para provar nada. Você vai crescer porque Deus está te fazendo crescer, porque você é filho dele. E acabou, irmão. E eu vou dizer para você, a árvore que dá muito fruto recebe muita pedrada. Então cuidado, que você pode querer dar muito fruto para provar e não suportar as pedradas. Deus tratou isso comigo. Quer um ministério pujante? Vai aguentar muita pedrada. Vai aguentar pessoas te amando e pessoas falando mal de você. Pessoas caluniando você. Pessoas não compreendendo você. Porque quer crescer? Vai ter que aguentar. Eu não fui treinado nisso nos livros. Eu fui treinado nisso há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então eu não vim passar para você aqui um nicho de informação. Eu vim trazer para você a revelação de Deus para a tua vida. Você está aqui ou não? Informação é uma maravilha. Eu já li um monte de coisa de gênero, transgênero, binário, não binário. Mas aqui agora é revelação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Penúltimo pilar que dirige uma pessoa com a sua identidade deformada. Uma vida conforme ela acredita em si mesma. É o que você, é só nome bonito para isso? Cosmovisão. Quando você ouvir a palavra, essa é a cosmovisão dele. É a visão que ele tem. Todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós. Porque tem a ver com contexto social, tem a ver com experiências vividas, tem a ver com o que eu leio, tem a ver com o que eu creio, com o que eu fui ensinado. É uma mistura. Aquilo ali vai gerar a sua cosmovisão. E algumas, deixa eu te contar uma aqui, que pode ser que te ajude. Uma das cosmovisão que eu tinha foi fruto de um período da minha vida que eu fui o provedor, não provedor da minha família, eu, minha mulher e meus filhos. Eu fui o provedor na minha casa, casa dos meus pais. Guarde isso aqui, preste atenção, você que está na internet, e depois você envia essa mensagem para alguém, porque criou em mim um sentimento que queimou uma etapa da minha vida. Queimou uma etapa da minha vida. Eu fui descobrir isso depois. Então eu fiquei com aquele sentimento de provisão. E muitas escolhas erradas eu fiz até no ministério. Eu já ensinei eles. Não tem mais isso não. Vocês ficam atentos porque não dá para viver assim. Eu me senti o provedor. E quando você se sente o provedor, sem ser, a sua identidade está errada. Então aquilo que não produzia, não, mas é filho, mas é não sei o quê. Aquilo que não fluía, não, mas está comigo. Aquilo que não, mas está. No final vai dando um estresse, vai dando uma briga, vai dando um problema. E no final você, no caso eu, sempre vai dar pau. Por quê? Porque ninguém vai ter esse sentimento, irmão. Eu sinto muito se você tem esse sentimento. Seja curado e liberto hoje. Porque ninguém tem compromisso com o seu sentimento. Ninguém tem compromisso se você fez alguma coisa que não deveria fazer. Eu sinto muito. Ninguém tem compromisso comigo. Porque eu fiz para quem estava sofrendo e quem agora podia fazer porque eu estou sofrendo não fez. Isso é um problema seu, isso é um problema meu. É de identidade. Não, apóstolo, mas isso aí não está na Bíblia? Não está na Bíblia isso não. Está na Bíblia se você pode. Não está na Bíblia se você não pode. Se o irmão te pedir uma túnica, dê 2, se você tem. Se o irmão te pedir para caminhar uma milha, caminhe 2, se você pode. Nem sua oferta e seu dízimo, Deus lhe pede o que você não pode, nem do teu tempo.
Deus sabe que você tem um tempo que trabalha. Então Ele sabe que você não pode chegar e vir aqui 3 horas da tarde, e Ele sabe. Ele sabe da hora que você sai, 18 horas. O que é que você vai fazer com o tempo que é teu? Deus não é incoerente. Então, meu amado, em nome de Jesus, a primeira coisa numa família, é o mês da família, você precisa ter sua identidade restaurada. Você precisa saber quem Deus te chamou para ser. Ai, meu sonho da minha mãe é que eu seja médico. Maravilha o sonho da sua mãe. Pergunta para ela: mãe, por que você tem esse sonho? Porque o meu sonho era ser médico. Fala: mãe, eu amo a senhora, mas o meu sonho é ser advogado. Mas se você for advogado, você vai matar sua mãe de desgosto. Ela está roubando a sua identidade. Ela está roubando a sua identidade. Sei que é dia das mães daqui a pouco, mas a gente está falando de identidade e não dá para ficar no meio do muro, porque tem pai que faz isso também. Tem pai. E talvez seja um pai que está aqui ou está ouvindo, que quer realizar no filho o sonho que ele tem. Quer realizar na filha a frustração que ele tem de não ter feito. E tendo, eu quero os meus filhos todos servindo no altar. Eu quero o meu filho ficando no meu lugar. Eu quero o meu filho ficando no meu lugar. Eu quero. Mas eu não posso falar: você vai ter que ficar no meu lugar, senão você vai me matar de frustração. Eu não posso. Porque Deus pode ter um outro plano para ele. Você está entendendo a diferença do querer? Quando o meu filho falou para mim, a minha filha quando falou: eu vou fazer psicologia, a minha limitação já falou: joia, psicóloga, top. Ele falou assim: eu quero ser design gráfico. Eu falei: design gráfico, filho? Puxa vida, eu não conheço um design gráfico. Aí eu fui dar uma olhada, dentro de mim, eu já falei isso para ele, já passou, dentro de mim eu falei: gente, design gráfico, puxa vida, ele podia ser um advogado, né? Pelo menos umas coisas que a gente está acostumado, mas design gráfico. Irmão, rompeu, trabalha, comprou as coisas dele, está fluindo e tal, Deus tem uns planos, irmão. Agora isso eu falo para ele: não, eu não pago faculdade se for design gráfico. Eu só pago a faculdade se você fizer direito, ou se você fizer administração, sei lá. Mas fazer design gráfico, eu não pago faculdade para você ficar desenhando. Tá maluco? Já pensou? E tem muitos pais que fizeram isso. Eu atendi uma pessoa, falou: eu fiz odontologia porque meus pais falaram que não pagaria se eu não fizesse odontologia. Eu fiz odontologia. No dia da formatura, todo mundo feliz da vida, eu desci, peguei o canudo e entreguei para os meus pais. Falei: vou ver minha vida agora. Eu não estou falando que é certo, mas a identidade dela foi tão forte que ela fez isso. Irmão, agora vem para Cristo. Nós não fomos chamados para viver uma vida de pecado. A nossa identidade não tem nada a ver com isso. Apóstolo, mas eu estou vivendo. Você está vivendo porque ninguém falou para você que a sua identidade não é para você viver isso. É igual a gente fala assim: você ficou sabendo da minha doença? Como sua doença? Ela não é sua, ela pode estar aí hoje, ela não é sua. Você ficou sabendo da minha decepção? Não, você está vivendo uma decepção, mas ela não é sua. Isso é difícil virar uma chave para a gente aprender. Porque nós não temos essa identidade definida. A nossa identidade definida é em Cristo. E uma delas: você é a coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus olhou para você e falou: vai dar certo. Apóstolo, mas hoje não está dando. Hoje não está dando. Mas a palavra para você é: vai dar certo. Então, se vai dar certo, é porque vai dar certo. Dá um aplauso a Ele por isso. Vai dar certo. Escute. Quando recebemos a Cristo, e aqui a gente caminha para o fim, minha aceitação é divina. Irmão, talvez você não tenha tido os pais que eu tive, que me amaram, cuidaram de mim, deram carinho.
mas você precisa entender que a sua aceitação é divina. Por isso que Deus fez questão de falar, ainda com uma mãe que amamenta, esqueça, eu não me esquecerei de você. Não tem ninguém aqui esquecido de Deus. Talvez a gente que de repente sai do caminho de Deus, vai viver uma vida de qualquer jeito, aí vem domingo, come aqui, almoça, janta, sei lá, e volta e vai viver a vida, e isso aí vai cansando. Isso vai roubando você. Meu passado perdoado, uma identidade restaurada, o seu passado é perdoado. Por que eu não tenho vergonha de dizer aqui que teve uma época da minha vida que eu vivi envolvido com drogas? Porque isso vai despertar, não é ficar falando coisa ruim não, isso vai despertar alguém na internet, alguém que tem um sobrinho envolvido nas drogas, alguém que tem um filho, alguém que tem um marido, alguém que tem uma esposa, alguém que tem uma filha, um namorado que fica brincando com essa situação. Aí ele fala assim, puxa vida, pode mudar a vida? Pode, passado perdoado. Dores ressignificadas, tem dores. Quem assistiu o filme aqui, como é que chama, Alessandra? Aquele do... Só Posso Imaginar. Quem assistiu? Então, ó, quem não assistiu, você vai lá na Netflix. Se você não tem a Netflix, procura saber alguém que tem a Netflix, assiste o filme Eu Só Posso Imaginar. Como Deus falou comigo naquele filme. Esse filme é antigão. Eu falo, ó, Deus fala com a gente do jeito que Ele quer. A gente só fala com Deus orando. Amém? Dores ressignificadas. Por que eu te falei aqui algumas coisas? Porque foram dores ressignificadas. Aposto que você não tem assim, vergonha de dizer, eu tenho vergonha de não viver o que Deus tem para mim. Eu falei na quarta-feira aqui, olha o que é, você pode estar lá no altar e ainda ter coisas da identidade distorcida. Eu nunca fiquei 30 dias de férias. Em 17 anos, não, a minha vida inteira, eu nunca tirei 30 dias de férias. E quando foi para a igreja, era uma luta para eu ficar 10 dias fora, janeiro, que eu já achava o fim do mundo. Aí para cuidar da minha saúde, eu fiquei 1 mês fora. Não foi para eu curtir, foi para eu cuidar da minha saúde. E se eu tivesse morrido, foi em fevereiro do ano passado, irmão, tinha outro pregando aqui hoje, tinha outro aqui celebrando, já passou de 1 ano, a pastora deveria já estar até apresentando o novo candidato. Você ri porque não é você. Ó, aqui o Belo aqui, como é que ele chama? Eu coloquei o nome de Paulo para a gente se lembrar do falecido. E a vida continua, irmão. Irmão. Sua identidade restaurada não é para fazer besteira, é para você viver sua vida em Deus. Só isso. Seu pai e sua mãe não vai querer ver você feliz, bem? Claro, claro. Essa é a sua identidade que você deve ter em Deus. Você acha que Deus quer ver você lascado, ferrado? Não, tem coisas que Ele vai permitir para a gente crescer. Tem coisas que a gente escolheu e Ele vai lá e ainda vai tirar a gente de lá. Mas se a gente se arrepender também. Senão vai tirar para quê? Dores ressignificadas. Exemplos alinhados à palavra. A nossa identidade, ela vai refletir exemplos alinhados à palavra. Gente, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Jesus, no final do ministério dele na terra, falou assim: Pedro, quando te converteres, ajuda seus irmãos. Cara, ficou 3 anos e meio com Jesus. E Jesus está dizendo: Pedro, quando você se converter, Pedro, você está aqui, mas você não entendeu ainda a sua identidade, não. Você não entendeu. Mas tudo bem, você vai converter. Irmão, isso aí nos ajuda a crer que ainda que alguém hoje esteja longe de Deus, através da sua vida, ele vai se converter em nome de Jesus. Dá um aplauso aí, ele vai. E eu termino aqui, ó. 2 Timóteo 4,5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Isso é evangelho, irmão. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É que ministério aqui você já pensa alguém que serve na igreja. Seu propósito, sua missão, o porquê de você existir, o porquê de você vir a essa terra. Apóstolo, mas eu sou fruto de um abuso. A minha mãe e meu pai não me queriam, tentaram até me tirar quando eu estava na barriga,
como que eu vou ouvir do Senhor que eu tenho um ministério, se quem deveria me amar não me ama e quis até me matar? Então, está aí a resposta. Cumpra o teu ministério, seja essa voz. Eu não posso ser essa voz, mas quem viveu isso pode. A Tati foi voz daquilo que ela viveu dentro da casa dela. Eu vou ser voz daquilo que eu vivi, e as nossas vozes vão trazer cura e libertação para aqueles que estão sofrendo, porque é bíblico: pelas suas, minhas e deles feridas fomos sarados e vamos sarar para a glória de Deus. Você pode aplaudir e ficar de pé? A nossa identidade não pode ser mudada com o tempo, irmão, guarde isso. Às vezes o tempo faz as pessoas mudarem a identidade. Às vezes o tempo faz as pessoas abandonarem a identidade. Não. O que faz uma pessoa vivendo tanto tempo na presença e perder a sua identidade? O desalinhamento. Não acreditou no que foi ouvindo, não continuou buscando, perseverando, não blindou seus relacionamentos, foi baixando a guarda, foi sendo iludido, encantado, e quando ele vê, a identidade dele se perdeu novamente. E aí, só para fechar aqui, essa é a identidade mais que eu já falei. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, João 1,10, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Escute, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Papai e mamãe não quiseram, você entregou sua vida a Cristo, você faz parte do grupo. Os meus não me quiseram, mas Ele me quis. Aleluia! Aleluia! Eu vim para vocês, vocês não me quiseram, mas o meu Deus me quis. Você tem que crer nisso. Esse é o Evangelho. Esse não é o Evangelho de você ter, esse é o Evangelho de você ser. Nada contra o ter, vamos ter, mas não podemos deixar de ser. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga amém. E eu fecho aqui, ó. Não queira ser Deus, não queira ser quem Deus não te chamou para ser. Admire as diferenças, mas seja você. Eu tenho muitos amigos que falam assim: oh, meus amados, aqui sou eu. Que maravilha, que bom estar aqui. Ai, que culto maravilhoso, que alegria estar com você, que maravilha. Eu gosto de ouvir, mas eu não sou. Bem feito que você veio. Cada um é cada um. Não é assim não, irmão. Cada um é cada um, irmão. Você está aqui ou não? Admire as diferenças, mas seja você. Todos que se perdem em sua identidade prejudicarão a si mesmo e ao outro. Você perdeu a sua identidade, você vai prejudicar a si mesmo, você vai prejudicar o outro. E a coisa mais extraordinária na sua vida é a sua individualidade. Eu ensino meus líderes coisas aqui que tem a ver com a didática, com a fé, mas eles, tem que ser eles. Se eles subirem aqui e quiserem falar como eu falo, quiserem agir como eu ajo, quiserem ser eu vou ficar totalmente decepcionado com eles. Se for orgânico, alguma coisa, beleza. Por quê? Porque não é essa a ideia. Deus não nos chamou para sermos iguais. Deus nos chamou para, com as nossas diferenças, sermos um em Cristo Jesus. Dá um aplauso a Ele. Sermos um. Não aceite pessoas estabelecerem como você deve ser,
pois sempre as pessoas tendem a nos moldar segundo o que ela quer. Ué. Assim, você deveria ser assim. Então, porque ela quer que você seja assim. Aí o outro assim, você deveria ser assado, porque ela quer. Esses dias eu falei na minha mesa, eu falei assim, isso que vocês estão falando, esqueçam, porque vocês querem que eu seja, eu não sou. Ei, tá doido? Se eu fosse tudo isso que vocês estão falando que vocês acham que eu deveria ser, vocês nem me mereciam. Sim, na minha casa, se eu fosse isso tudo, vocês não me mereceriam. Claro que não. Vocês são tudo cheios de imperfeições, cada um tem sua limitação, e eu tenho que dizer, não, porque você tem. Não, todo mundo aqui tem. São as nossas diferenças aqui que vai fazer o tempero, e vamos seguir a Cristo, e louvado seja Deus. Porque todo mundo quer que você seja alguém. Então eu vou decidir ser aquilo que Deus me chamou para ser. Claro que nós podemos melhorar, claro que nós podemos ser aperfeiçoados, amém? Mas não vem com a conversa para cima de mim. Apóstolo, eu fui numa igreja e eu vi o pastor falando, e ele fala tão meigo. Eu fui numa outra e eu vi o pastor falando de uma maneira tão rebuscada. Maravilha, Deus abençoe eles. Assim como tem gente que vem aqui e fala assim, poxa, eu gostei do pastor lá, ele fala com autoridade. Você está vendo? Quem é que está certo, quem é que está errado? Ninguém, irmão. Ninguém. O que está errado é a gente não viver a vida de Deus para nós. Você está aqui ou não? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde? O que seria do verde se todo mundo gostasse do azul? Graças a Deus, somos corpo, partes do corpo, bem ajustados e alinhados para cumprir um propósito eterno. Eu declaro em nome de Jesus, sua identidade em Cristo é o que vai prevalecer na sua vida. Independente do seu passado, você vai viver o novo de Deus. Você pode aplaudir a Ele? Você vai ter 3 minutos. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos voltar às antigas. Você vai, se possível, o Ministério Louvor vai cantar uma canção. Você vai dobrar o seu joelho como um ato de submissão. Falar, Deus, eu tenho ainda aqueles buraquinhos que o apóstolo falou. Limpa, tira, preenche. Eu quero viver os planos do Senhor. Eu quero viver o propósito do Senhor. Você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Isso é uma entrega, isso é uma rendição, dizendo, Deus, restaura a minha identidade, restaura a minha identidade, restaura, Deus, eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração, segundo o teu querer. Pede perdão para Deus, se você se sente uma pessoa rejeitada, se você se sente uma pessoa que tem que agradar os outros, se você se sente uma pessoa que tem que fazer tudo que alguém te pede, não sabe falar não, hoje você vai falar, não quero, não vou fazer. Mas por quê? Porque eu não quero, hoje eu não quero, amanhã eu faço. Você vai começar a dirigir sua vida. Você não foi chamado para ser capacho, você não foi chamado para ser um cavalo que os outros montam e usam e te joga fora. Quem quiser gostar de você, que goste. Nem Jesus, todos gostaram dele, e ele não baixou a guarda, ele não brincou, ele não titubeou, porque ele sabia quem ele era. Ei, narabassori andarabá, xanamassori andarabá.